Um ótimo dia a todos, aprendizes, ouvintes, participantes. Que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela Rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Nosso programa ele é oferecido de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7h50, oferecendo conhecimento puro para a prática do dia a dia. Esse programa ele fica disponível depois no nosso canal do YouTube para você poder estar acessando, né? E verificando alguma coisa que você gostou, que você quer entender mais, copiar algum apelo, alguma coisa, alguma ideia, né? Escrever. Sempre a minha preocupação, a minha colocação, né? Ela é sempre de ensino, de aula, de favorecimento. Então você consegue acessar o nosso programa depois, né? Já são vários, pelo nosso YouTube, @Instituto Alma do Mundo, @Instituto Alma do Mundo. Então vamos lá. Uma coisa que é percebido, né, e o que acontece dentro do conhecimento, e quando eu atendo as pessoas, mesmo em aula, né, mesmo aqueles que estão principiando no conhecimento, já os que estão há mais tempo já compreenderam, já trabalham por si próprios, já tem toda a estrutura da ideia de como agir, fazer, acontecer e realizar, né. Então, assim, o grande ponto, né, a grande força da coisa, né, é a realização, a real ação, né? O próprio nome diz, você tem que ter uma ação real para você poder realizar, né? Então, a pergunta sempre é, como eu posso realizar isso, né? Às vezes a pessoa não está nem usando esse verbo, ela está buscando, eu quero uma coisa, tenho um desejo, uma vontade, tem que fazer tal coisa, eu preciso daquilo, né? Que é pior ainda, porque o precisar te dá precisar daquilo. Então a pessoa fala, preciso de dinheiro, né? Então o universo vai dar o precisar e não o dinheiro, né? Então quando você traz a necessidade, eu necessito, você mudou o ângulo da coisa. A necessidade faz acontecer. Pronto, né? O verbo, né, sempre vou repetir isso, ele é criador, ponto. Pode crer que não, ou pensar que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? Tanto faz, o mundo é desse jeito, não vai mudar, a sua opinião não vai mudar o mundo, né? O mundo é assim, ó. Então o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que realizar, eu tenho que buscar realizações na minha vida, né? Tem que mesmo uma compra de uma casa, uma faculdade, um estudo, um relacionamento, tem que realizar algo para que aquilo aconteça, né? Então, se eu não me movimentar, se eu não me mexer, não acontece nada. Simplesmente o tempo, né, o chamado tempo, ele vai passando e tem um desgaste nas coisas. Então, por exemplo, podem surgir várias oportunidades que são de cada humano, particular de cada um. Só que isso não acontece, né? Porque a pessoa, como ela não sabe nada, não tem conhecimento de nada, ela está presa na tecnologia, no seu dia a dia, no WhatsApp, na mídia, enfim, é aquela coisa, né? Tudo hoje existe para chamar a atenção e prender a pessoa em alguma coisa. Então, ela deixa de realizar, imaginar, fazer acontecer e assim por diante, né? Então, se ela busca fazer alguma coisa, ela vai buscar um aplicativo, vai buscar uma resposta, sempre isso, ela nunca vai buscar por si própria, né? Então, isso vai dificultando o universo a realizar. Não existe um caminho para isso, né? Então, antes da tecnologia e tudo mais, o que a pessoa fazia? Ela queria alguma coisa, ela desejava, né? Ela queria realizar alguma coisa, um sonho, uma vontade, um desejo, enfim, e ela se empenhava naquilo, né? Claro, tomava porrada, não sei o que, caía, levanta, não sei o que,
Quando você conhece como o universo funciona, você tem toda a estrutura para a coisa acontecer, né? Aí é diferente. Quantos anos dentro de uma vida você crê que se consegue, vamos chamar assim, ninguém ganhar nada, mas quantos anos você consegue ganhar tendo conhecimento de tal coisa? Uma vez eu estava dando uma aula sobre precipitação de pensamento, né, que a gente chama de arte do equilíbrio, onde tem uma técnica de precipitação e tal. E ele falou, olha, para mim isso não adianta, porque de uma forma ou de outra, aquilo que é meu vai chegar até mim. Falei, bom, se você pensa assim, né, vai chegar sim. Claro, é seu, né? Nessa vida, ou na próxima, ou na outra. Porque ninguém morre, passa a ser de um plano para o outro. O corpo fica aqui e o espírito continua vivo. O espírito é imortal, né? E os desejos, as realizações, tudo aquilo que aquele espírito deve realizar está lá, está reservado. Aí o cara encarna uma vez, duas, três, não realiza nada, porque fica batendo cabeça, achando o achismo, né? Que é isso e pronto. Acabou. Sabe? Então, o que acontece, né? As encarnações são perdidas, por isso que o mundo está começando a fazer uma limpeza grande, né? Tem uma organização acontecendo nessa nova era, tudo, porque tem pessoas que simplesmente elas vêm para cá e não acontece nada, elas não trazem nenhum benefício para o mundo. Simplesmente ela está vivendo, respirando, eu estou caminhando na vida dela, mas uma vida que poderia ser 1000 vezes melhor, no mínimo, né? Mesmo aquele que tem uma vida que ele considera boa, pode melhorar. Mas o que acontece? Quando a pessoa chega num ponto que é a estagnação, ou que é a zona de conforto, ou que chama de porto seguro, pra mim tá bom, cara, tá tudo certo. Vou ficar por aqui mesmo, que é aquela conversa de sempre, né? Então, como já ouvi muito, já criei meus filhos, todo mundo tá formado, outro não sei o que, outro não sei o que lá, não sei o que. E daí? É obrigação sua. É sua obrigação. Você não fez nada demais. Não fica se vangloriando, batendo mão no peito. Se você não fez, problema seu. Se você fez, problema seu. Você tem que fazer. Alguém tem que fazer. Alguém tem que... Se um filho vem pra cá, você tem que fazer a coisa acontecer. Não carregar no colo. Porque aí é aquela coisa. Em vez de fazer, carrega no colo. São outros detalhes. Nós vamos falar de realização hoje, tá? Então vamos lá. Para você realizar algo, aprender a realizar, é necessário saber como o mundo funciona, pelo menos a estrutura básica daquilo, né? Então não adianta a pessoa falar assim, olha, eu necessito ser próspero, tem que ter prosperidade, porque me é justo, porque eu trabalho pra caramba, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Ok, vamos lá então. Aí a pessoa vai tomar um café, vai ver alguma coisa, olha, nossa, que negócio caro, caramba, meu, olha só isso, olha lá no celular, sei lá o quê. Então como é que você quer ser próximo se aquilo para você é caro? Claro, pode estar longe do seu bolso, mas não tem que falar, porque para outra pessoa é super barato, é relativo. Então, quando você não demonstra prosperidade, como é que você quer ter prosperidade? Viver como se fosse para que um dia seja. Ponto. Então eu tenho que viver de acordo com a prosperidade para ser próspero. Mas eu quero ser um milionário. Viva como um. Se identifique como é, não copiar alguém ou ver como... Não, seja você. Então, as atitudes das pessoas com outras pessoas, às vezes a forma de tratar, uma série de coisas, né? Vai tirando a pessoa da mira do universo da realização. Então muita gente tem coisas para receber que não sabe, né?
A vida pode te direcionar para outros caminhos que seriam mais lucrativos ou melhores e confortáveis, mas a pessoa não sabe disso, ela está buscando no caminho dela. Então muitas pessoas neste mundo estão fazendo aquilo que querem fazer e não aquilo que deveriam estar fazendo. Ah, mas como é que eu sei isso? Então, como é que eu sei isso? Estudando. Se você não souber como o mundo funciona, não existe uma fórmula mágica que fala, faz assim. Não é isso. Eu necessito ter uma estrutura para realizar. Uma concentração, uma convicção. Eu tenho que aprender a querer, tenho que aprender a crer, tenho que mudar algumas palavras que eu falo, que são poucas. E o cotidiano, aquela pessoa fala assim, e aí, como é que vai? Beleza? E você? Tá tudo bem? Tô correndo aí, tô correndo atrás. Correndo atrás, você vai correr atrás a vida toda. Se quer correr, corre na frente. E aí aquilo vem atrás de você. Né? Mas não é legal falar, tô na correria, tô correndo, ai que puta, que correria. Então, tudo vira uma correria. Você está falando, você está afirmando isso. Né? Olha, as coisas estão movimentadas, estão agitadas, graças a Deus, tudo caminhando bem e tal, né? O que é uma agitação, né? A pessoa por dentro, ela busca algo, ela quer algo, né? É o próprio ânimo, a vontade, o querer, né? Não é morno. O morno não é agitado, o morno é parado, estagnado, né? Fica em cima do muro, né? Por isso que preguiçosos e mornos, né? O próprio Jesus sempre dizia, abomino, né? Então, é isso, né? Então eu tenho que ter uma base. Não adianta você falar assim, não, eu quero uma fórmula mágica. Não existe. Aí se eu fizer assim, vai te ajudar. Mas isso vai até um ponto e para. Quando eu começo me colocar dentro de uma estrutura de conhecimento, que é o que o mundo oferece, não é que você é diferente. O mundo é assim. É que as pessoas são de uma outra forma, porque a humanidade foi educada de alguns tempos para cá desta forma, né? E estão sendo levados cada vez mais para tecnologia, para uma série de coisas que não tem nenhum problema, porque é a vida, é o crescimento, é natural. Se você não acompanhar, o que acontece? Fica para trás, não é isso? Fica para trás mesmo, né? Você fica defasado com aquilo. No mundo é igual. Se eu não sei nada, eu estou totalmente defasado do mundo. Eu posso estar atualizado com tecnologia, uma coisa e outra. Mas e aí? Eu vou assinar um contrato em lua minguante? Nem a pau. Começa por aí. Então todo mundo vai ficar uma semana sem assinar nada? Não sei. Quem sabe? Dependendo do que tem que fazer. Quem tem conhecimento sabe como fazer isso. Quem não tem, não sabe. Ou não faz, ou faz e vai colher os frutos amargos. Um casal vive super bem, super bem. E aí vamos casar e tal, vamos decretar nossa união, enfim, né, como a lei manda e tal. Se tiver em dias não favoráveis, ali começou a azedar a coisa, dali para frente pode ser que a coisa fique estranha, por causa de uma assinatura, né? Mesmo uma conta conjunta, que pode ser maravilhoso, como pode não ser, né? Como esse casamento pode melhorar com a assinatura, porque assinou no dia certo, na hora certa, no movimento certo, na lua certa, cara, vai ser maravilhoso, né? Eu atendi um rapaz há um bom tempo atrás, né? E ele chegou e falou, olha, eu preciso de ajuda. Beleza. Eu falei, se você trocar a palavra preciso pelo necessito, já melhorou. Eu falei, por quê? Eu expliquei para ele, então, beleza. E aí conversamos pra caramba e ele entendeu uma série de fatores. Primeiro porque ele foi adotado, né? Ele não tinha o dia certo de nascimento. E ele comemorava o nascimento em certo dia lá, tá? E eu não vou lembrar agora. Só que ele comemorava antes do dia certo. Então, todo ano, ele já tinha 30 e poucos anos,
Ele comemorava antes. E não se pode comemorar aniversário antes da data. Depois da data que a gente fala, esses 30 dias aqui estão de aniversário. Pode comemorar o ano inteiro, né? Menos antes do aniversário, né? Então o pessoal faz aniversário no domingo, fala, vou fazer a festa no sábado. Entrou bem. Bom, só estou falando, né? Conhecimento. E aí ele não sabia direito. Eu falei, bom, de acordo com a estrutura do seu nome, uma série de coisas, né? Nós vamos procurar saber. Então eu dei para ele 31 textos, né? E ele foi ler e falei, eu quero saber em que dia você se encaixa aqui. Eu me encaixei no número 9 e no número 18. E o 27 não, beleza, né? Então eu falei, bom, nós estamos entre dia 18 e dia 9. Eu fiz algumas perguntas para ele e aí chegamos no dia 18. E ele comemorava sempre, acho que dia 14, 15, eu não sei, era antes dessa data. Eu lembro do 9 perfeitamente. Isso eu lembro perfeitamente. E aí, como já ia ter o aniversário dele, né, por sorte total das coisas, ele comemorou, né, e teve um ano melhor, dentro de um monte de coisa que eu passei para ele fazer e tal, né. Depois desse ano ele veio novamente antes do aniversário dele, já no dia certo, fazer uma outra consulta, e trouxe a noiva dele. Ele falou, olha, eu quero que o senhor dê uma olhada nela, nos números dela, direitinho tudo. Nós vamos conversar juntos e a gente quer marcar um casamento, mas se os números dela não for propício e tal, a coisa não acontece, né? Foi bem categórico, porque ele falou, minha vida melhorou 100%, né? Porque eu mudei algumas coisas. E aí fizemos lá as contas, encontramos os dias, né? Se casaram e assim foi, tudo certo, né? Então, assim, gente, existe, né? Tem coisas que tem dia certo, tudo para se fazer. E tem coisas que tem dia certo para não se fazer, né? Então, realizar algo é necessário saber um pouco mais. Não adianta, eu quero uma facilitação, né? Então, assim, o que pode te ajudar a trazer ideias, abrir caminhos, né? Trazer movimentos, né? Vamos falar de realização, de prosperidade, dinheiro, material, enfim, porque assim, se eu trabalhar para o material, meu espiritual também vai crescer de alguma forma, né? Então, o que eu ensino, né? Nós temos duas glândulas, né, pineal e pituitária, que fazem um portal de movimento, né, em nós. A pituitária representa nós e a pineal representa nós na parte espiritual, né? Então, por exemplo, a quinta-feira é um dia de prosperidade, quinta-feira. Porque, por vários motivos, que aí você vai ter que estudar, vir em aula para saber, né? Então, o que a gente faz? A cor verde-limão, ela pertence à quinta-feira, tá? Então, a verde-limão, ela trabalha verdade, né, a cor espiritual e o que é justo, tá? E também vai te favorecer sempre no lado espiritual e material. E o dourado, né, que representa o Pai, o Sol, né? O primeiro movimento, que é a sua pituitária, que é você, o eu, né? Então, o que nós fazemos, né? Nós, aprendizes de autoconhecimento, durante 7 quintas-feiras, porque 7 é o movimento da construção do mundo. Estou dando para vocês uma técnica que a gente passa em atendimento, nas aulas. Então é um presente para vocês, perfeito?
E aí, é claro, vocês realizam ou não, né? E as velas que nós produzimos, que nós fazemos, são consagradas, são construídas para isso. Aí, né? Você construir com outro tipo de vela, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu só estou explicando para vocês o que eu faço, da forma que eu faço, como eu faço. Você pode fazer ou não, né? Muitas pessoas têm mandado perguntas falando sobre realização. Como eu posso realizar as coisas? Estou explicando para vocês uma maneira mais simples, né? E é claro, além disso, só estudando, só buscando conhecimento. Se você não buscar conhecimento, não adianta, não vai funcionar, entendeu? Você pode estar fazendo a coisa melhor para você no ano errado. Você pode não estar fazendo nada para você no ano que deveria estar fazendo, ou no mês, ou no dia. Tudo isso é necessário ser sabido, por isso tem que aprender. Como eu faço isso, né? Então, estou dando para vocês a maneira mais simples possível. Então, eu pego durante 7 quintas-feiras e acendo uma vela verde-limão 7 dias e uma vela dourada, sol, 7 dias. Faço um portal, né? Acendo, ponto. Então, se ela queimar antes de 7 dias ou depois, tanto faz. Daqui 7 dias, e na outra quinta-feira, acendo mais 2. Na outra quinta-feira, e são 7 quintas-feiras. Então, aí eu construí um trabalho de prosperidade. Aí você fala, quanto tempo dura isso? Para a vida toda, você já fez o movimento. Né? Agora, para isso, é claro, fechar sua boca, não contar os seus desejos para ninguém, o que você busca, falar o mínimo possível, tomar cuidado com palavrões, palavras pesadas, a atenção, né? Não bloquear o que você está fazendo. Toda parte de realização, qualquer coisa que você busque na vida, você tem que fazer, né? São seus movimentos que te levam à realização. O humano, ele é capacitado a realizar, né? Então, as pessoas falam assim, eu não acendo vela. Não tem problema, então não acende. E aí, como é que eu faço? Não faz. Simples, né? Então, isso é um trabalho de prosperidade. E a prosperidade amplia você em vários aspectos, e um deles é o dinheiro, né? Então, ter dinheiro é uma coisa, ter prosperidade é outra, ter abundância é outra, e assim por diante. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso, tenho que aprender a construir esses caminhos para poder fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível, né? Senão, não vou adiante, não consigo construir nada, né? Então, realizar algo, né? Primeiro passo, né? É eu me isolar dentro de mim, né? Buscar dentro do meu coração o que eu necessito de verdade e colocar ali uma prioridade. É claro que tem pessoas que necessitam de várias coisas. Então, o que eu ensinei agora é para aquilo que te traz a prosperidade. Se tem alguma coisa atrapalhando, bloqueando, não está funcionando, vai acontecer. De repente é a troca de atividade profissional, de repente é um aumento, de repente é um crescimento. Aqui vai começar a acontecer coisas que vão te direcionar para o seu caminho. E as coisas começam a serem favorecidas. Ponto. Simples assim. Tá? Quando você começa a trabalhar esses movimentos, né? A orquestração dos elementais, do mundo, dos elementos, isso começa a se movimentar a seu favor e começa a realizar aquilo que é necessário. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: se você busca mais profundamente e desenvolver isso para a sua vida toda, né? Você fez um movimento, ele vai agir em cima disso e não reagir, ele vai agir, né? E essa ação vai cobrar também as suas ações, tá? Então você tem que ficar atenta para poder estar fazendo o que deve ser feito, né? Através da sua intuição. Agora, quando você fala, bom, eu quero ir
pouco mais adiante. Então esse seria o primeiro trabalho, né, com as velas, porque a vela ela é um velador, ela é uma extensão do conhecimento. Enquanto você pode estar distraída, está falando de outras coisas, pode falar alguma coisa que não deveria ter dito, não sei o que e tal, a vela está firme lá, está focada naquilo que você determinou para ela, ponto, a intenção, né? Então com isso a realização começa a acontecer, né? E se você quiser ir mais profundamente nisso, é só buscando conhecimento, estudando, né? Para você poder trabalhar os verbos necessários e trazer aquilo que te conforta, né? Como aprender a crer, né? E não deixar de acreditar, né? O A, ele nega o crédito, né? A crédito, a débito, débito e crédito, né? Então eu tenho que crer e não acreditar, né? Eu necessito necessitar do que precisar. Então, tem algumas coisas que eu começo a dar atenção, né? E as coisas começam a mudar. Então, quando alguém pergunta, e aí, como é que vai? Beleza? Caminhando, tudo tranquilo. Mesmo que não está caminhando, que a coisa está terrível, horrível, caminhando. Então, o mundo, ele caminha integral, ele não para. Então, é dia, vai anoitecer, e amanhã o sol nasce, e assim vai, ele não para. Se você falar que eu estou caminhando, você está junto com esse movimento. Então, você está se movimentando, independente de estar acontecendo ou não, realizando ou não, eu estou caminhando, eu estou em movimento, né? Nós somos o movimento do pensamento do ser absoluto, né? Nós estamos sempre em movimento para estar realizando aquilo que é necessário. Então, se a pessoa não está em movimento, ela não está realizando aquilo que é necessário. Pode estar trabalhando, mas ela não tem essa ideia, porque assim, não adianta falar, olha, uma coisa vai acontecer, porque, né, tem que saber o porquê você está fazendo aquilo, né? Se você não tiver a intenção, não adianta, a coisa não vai acontecer, né? Então, mesmo quando você vai acender a vela, tem uma intenção ali. Essa intenção vai realizar. A vela vai trabalhar respondendo a intenção. Sempre isso. Sempre isso. É um velador que vai velar por aquilo que você quer. E começa toda uma movimentação, um trabalho para você poder trazer resultados para o que você necessita. E aí as coisas começam a fazer isso acontecer de alguma forma. Porque o universo entendeu que você entrou dentro de uma linha, né, de movimentação. Então eu estou usando a cor certa, o dia certo, o movimento certo, né, o número de velas, tudo estou fazendo certinho para poder trazer aquilo que possa me favorecer. Porque a pessoa está estagnada, está ali num caminho que às vezes não tem a saída, assim ela vê, né? E ela pode estar trazendo para ela um resultado que ela nem espera. Quando ela menos esperar, o resultado começou a acontecer, né? Tudo isso parte de um princípio da ação. Então como é que eu faço isso? Se mexendo, buscando, fazendo o primeiro movimento. Se você não fizer nenhum movimento, não acontece nada, não tem jeito, não tem resultado, a coisa não vai adiante, não adianta, você não vai conseguir trazer o resultado de alguma coisa, né, que não se fez nada para aquilo, né, só com a ação. Então, por exemplo, você quer se matricular numa faculdade, né, vamos colocar assim. O que tem que fazer primeiro? A inscrição. Saber que faculdade é, se inscrever. Essa inscrição acontece de que jeito? Geralmente pagando. Se não pagar, né? Então, assim, tudo que você for fazer tem que ter um movimento. Tem que ter a ação. Quando você faz a ação, ponto. A coisa começa a acontecer, né? Trabalho cumprido. Então eu me movimentei, fiz o movimento, né? Estou fazendo acontecer, de alguma maneira o resultado ele vai surgir. Não há como não acontecer,
porque eu fiz o movimento. E aí é claro que eu tenho que começar a tomar alguns cuidados, né? Então, pelo menos você tem um trabalho para você começar, tem um princípio nisso, né? Para poder ter resultados, e depois você vai buscando aprender mais, né? Os próprios programas aí, todos eles, sem exceção, é uma aula, né? E é uma aula para o dia a dia. Então, toda a construção, toda a ideia do programa sempre foi isso, né? Poder realizar. Então, quando aconteceu a oportunidade, eu convidei alguns aprendizes e falei, olha, nós temos aí uma oportunidade de levar o conhecimento adiante, né? Só que é necessário bancar isso, patrocinar. E aí, eles conversaram entre eles e assim estamos fazendo, né? Então, tudo é feito sempre em conjunto para poder favorecer o outro, né? Tudo que você fizer deve favorecer o maior número de pessoas. Mesmo você está buscando lá acender suas velas, você está buscando sua prosperidade. Se você prospera dentro de uma casa, outros prosperam. Se você prospera dentro de uma empresa, outros prosperam. Se você prospera na sua vida, outros prosperam. Então, quanto mais pessoas prosperarem, mais pessoas vão prosperar e mais pessoas vão prosperar. E assim por diante. Se uma pessoa se afunda, muitas se afundam, mais ainda se afundam e assim por diante. Acabou. Então, por exemplo, uma empresa quebra. Fale, quebra. Funcionários sem, né, colaboradores sem pagamento, fornecedores, enfim, né, o mercado ficou sem aquele produto. Então, desencadeia. É claro que com o tempo que ele se conserta, mas às vezes a ferida ela fica ali aberta, não tem, e vai machucar muita gente, vai quebrar muita gente, né? Então, a mesma empresa ela prospera cada vez mais, o que ela faz? Ela vai gerar mais colaboradores, talvez sócios, talvez, enfim, filiais, não sei. O produto vai trazer cada vez mais manifestação positiva para as pessoas, porque ele vai expandir, as pessoas vão conhecer. E aí pode criar outros produtos, porque pode aparecer pessoas que dão ideias, mas enfim, a coisa não para. Então, quantos ali estão prosperando? Da mesma maneira, o conhecimento, né? Se uma pessoa reza para o mundo, muitos começam a melhorar. E esses que melhoram, às vezes, inconscientemente, podem começar a rezar. E vai melhorar mais um monte de gente. E assim vai. Então, tudo é feito por um todo, né? E o resultado, ele começa a acontecer em várias situações, né? Então, o que você pode estar fazendo com calma, né? Dá uma olhada nos programas, estão todos aí, né? Vai assistindo pelo menos 1 ou 2 por dia, e você vai vendo toda a construção do que eu venho falando para você poder estar nos apelos, tem uma série de muito material já, para você poder estar construindo um caminho. E compartilhar isso que eu peço para vocês, compartilhem os vídeos, para que as pessoas possam ter acesso a conhecimento, aprender, fazer alguma coisa, fazer a coisa acontecer, né? Então, sem conhecimento é aquilo, é o dia a dia, acordou, dormiu, vamos embora, né? E o resultado, ele não surge, porque você não fez nada para que aquilo que está ao seu redor venha até você. Não vai acontecer nada. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer para que as coisas aconteçam, para que elas se realizem, que é a realização, a real ação. Se eu não fizer uma ação sobre aquilo não vai trazer resultado algum, tá? Então vou deixar aqui o nosso site e também o canal do YouTube e o nosso WhatsApp, tá? Site institutoalmadomundo.com.br, institutoalmadomundo.com.br, canal do YouTube para você poder estar assistindo os programas, @Instituto Alma do Mundo, @Instituto Alma do Mundo. WhatsApp prefixo 11 950 25 8364, 950 25 8364. Então hoje, dia 27, né? Nós temos
2 aulas à noite, 8h30 da noite e 22 horas. As duas são online, uma dobradinha, né? Se quiserem participar, é um prazer. E os aprendizes aí que se movimentem para isso, é importante. É o encontro de alquimistas, né? Um mundo melhor. E a grande fraternidade branca. Então, todos os dois, o encontro de alquimistas, ele é um trabalho feito relacionado ao grande conselho kármico, né? Representando a tábua redonda de Arthur. Com apelos, meditação, trabalhos direcionados para isso, né? Entendimento, é uma aula maravilhosa. E a Grande Fraternidade Branca falou sobre os ascensionados, iluminados, com vários apelos, né? Com vários pronunciamentos, muita coisa para a gente poder também degustar, crescer, aprender e colocar em prática. Tá? Então tá aí o convite. Se movimentem para poder estar junto com a gente aí hoje à noite nesse grande movimento de luz, iluminação para estar favorecendo todo mundo aí, né, que é necessário. Estamos em julho, mês que vem agosto, dia 15 de agosto, 14 horas, é um sábado, a Grande Legião da Luz, gratuito, presencial. Você pode vir direto, sem se inscrever. Só chegar lá e participar. Nós vamos estar falando sobre a paternidade, anjos, arcanjos, arturianos, enfim, muita coisa sobre o conhecimento, né? E coisas que estão acontecendo no mundo hoje, trabalhos, vamos meditar. É um trabalho bem interessante e gratuito, oferecido para você poder chegar um pouco mais perto do conhecimento. Então, os aprendizes devem vir, por favor, né? E aquele que também quiser conhecer, está aí à disposição. Dia 3 de outubro, que é um sábado, nós temos um retiro, né? Falando sobre Eu Sou, Jesus, sobre as passagens, ensinamentos, né? Vamos fazer aí meditação, uma série de trabalhos, né? Mesmo a movimentação da ritualística Pão e Vinho. É o dia todo concentrado nos ensinamentos para poder trazer a evolução de cada humano e também da humanidade, né? Vou falar para vocês, favorecer o maior número de pessoas. Então, tudo isso é construído também para fazer o mundo se impulsionar numa data que é necessário. No mundo, né? O ano novo já chegou, né? Praticamente está aí, né? Já em outubro já vai estar funcionando, ele começa de 1º de setembro. Então a gente tem bastante coisa para fazer, para poder estar orquestrando uma movimentação mais elevada e obter resultados assim grandiosíssimos. Vocês vão ficar surpresos com essa movimentação, com esse acontecimento, de tanta coisa boa que você pode fazer num retiro, né, nessa concentração. Então, podendo se inscrever, isso é maravilhoso aí, podemos estar juntos. E no final do ano, dia 3 de dezembro, o Bom, Belo e Grande, falando sobre 2027, né? Também 9h30 da manhã, presencial, né? Não tem como, tem muita coisa para falar e você pode fazer suas perguntas, vai se programando para isso aí, para podermos estar juntos nesse grande movimento. E é necessário a inscrição aí, né? Então passei o site para vocês, qualquer coisa entre em contato, para que possamos fazer deste mundo um mundo melhor, de uma maneira mais simples possível. E é claro, nós estamos dentro deste mundo, então somos, né, e seremos, né, beneficiados com tudo isso, né? Então, como você pode observar, né, a realização é isso. Eu necessito foco integral naquilo. Então, assim, eu tenho um desejo para cumprir, quero realizar algo, né? E dentro desse período até acontecer as coisas e começa a se orquestrar, podem acontecer coisas na vida que vão tirar a sua atenção, né? Então, a pessoa às vezes coloca toda a atenção, né, naquilo, né, que não é necessário, e tira o foco do que é necessário, né? Então, às vezes um problema que surge, alguma coisa que aconteça, às vezes vem para testar você. Você quer isso mesmo? Então tá bom, eu vou te dar, mas vamos ver como é que você sai com isso aqui. Então acontece alguma coisa e você desvia toda a atenção. Ponto, acabou.
E aí tira o foco do seu desejo, da sua realização. Acabou, o negócio parou ali, né? E mesmo se você sentir dificuldade, alguma coisa, às vezes uma tristeza, você fala, puxa, esse negócio aqui não vai dar certo, não está acontecendo, não sei o que lá. É esse momento que mostra que deu certo. Porque é a grande virada, né? É quando fica esquisito, quando fica estranho que a coisa aconteceu. Então, quando nós colocamos aí a atenção maior em cima disso, as coisas começam a se realizar. Ponto. Simples assim, né? Mas não podemos perder o foco, não podemos focar em outras coisas, né? É porque você quebra, né, a ideia. Então tem pessoas que buscam uma série de coisas tudo junto. Não acontece nada porque não tem um foco direto, né? O universo, ele funciona por prioridade. Então, quando você busca algo, busca realizar, você tem que saber o que é prioridade para você. É como no seu dia a dia, né? Então, hoje, qual é a minha prioridade? Bom, primeiro isso, eu vou fazer aquilo, tá? E aí vai. Mas não fica se programando demais, falando que vai fazer isso e aquilo, e não faz. Aí fica o saldo para outro dia que também não faz. Então é como aquela pessoa assim, não, o próximo ano eu vou fazer uma faculdade, não tem jeito, vou fazer. Chega o próximo ano, que eu falo, não deu, não consegui, não tinha dinheiro, não sei. Bom, não fez. Então, ele gerou uma promessa para ele que ele mesmo não conseguiu cumprir. E aí começa um saldo não favorável, né? Porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, e nunca faz. Como você conhece pessoas que, né, cascateiam bastante, para falar português, claro, e fica lá, não, porque eu vou comprar aquilo, não sei o que lá, porque eu tô vendo isso, não sei. É sempre isso. Então você encontra a pessoa, ela tá, mas nunca faz nada, nunca faz nada. Ou, não, eu tô saco cheio desse trabalho, já não aguento mais, já tô procurando outra coisa. Então você encontra ela, tá lá e tá reclamando daquilo. Então, esse trabalho não anda e nem vai arrumar outro, porque ela está falando mal de uma coisa que está dando um pão para ela. Tudo bem, pode ser um valor pequeno, uma coisa e outra, mas está funcionando, né? Então, tem que fazer a coisa acontecer. Isso é necessário, tá? Então, vamos colocar atenção, né, para que a gente possa começar a realizar de alguma forma. Isso vai fazer com que as coisas se encaixem, né? Se você começar a dispersar as coisas ou ir para lá e para cá, não tem resultado, a coisa não consegue se manifestar, né? Nós temos que fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? E o foco, ele é necessário. Você tirou o foco, acabou, né? Sempre se lembrar de uma coisa como o cinema, né? Luz, câmera, ação, né? Então, eu tenho que ter luz, tenho que ter iluminação naquilo que eu busco, não posso contaminar, não posso escurecer, eu tenho que estar firme naquilo. Câmera, foco. Então, não posso, o ator está ali, eu vou focar para cá, a câmera, né? Eu tenho que focar naquilo que tem que acontecer. Senão, você vai escutar o som do filme e a imagem está do outro lado, né? Porque o câmera ele não tem foco nenhum, né? Então, não funciona assim, é claro, estou só brincando, mas só para entender, né? Então, a tua vida é isso, eu tenho que colocar foco naquilo que eu quero, ponto. E ação, eu tenho que me mexer. No filme, enquanto não bate a claquete lá, ação, o dinheiro não tá movimentando, ninguém está ganhando, nada está acontecendo. Então a ação começou a contar e assim vai. Então, esse é o movimento, né? Então eu tenho que ter luz naquilo que eu faço, a câmera, o foco e a ação, né, direta sobre aquilo, sem movimento, sem realização. Não adianta, não tem como acontecer, não vira, não dá certo, né? Quando eu coloco a atenção direta, aí sim as coisas começam a funcionar de uma maneira um pouco mais elevada, tá? Vamos lá. O que mais eu tenho que fazer para isso, né?
trabalhar muito, né? Colocar atenção. E as pessoas hoje não querem muito trabalho, né? Buscam que as coisas aconteçam de uma maneira diferente. Então, cada um pensa de um jeito, tem que respeitar o pensamento de cada um. Mas o universo, ele não está interessado em respeitar ou não. Ele simplesmente ele é aquilo, né? O humano tem que respeitar como o universo funciona, né? Então, quando se coloca um movimento em cima disso, acontece, caso contrário, não, né? E é claro que se você buscar de verdade traçar um caminho para sua vida, um objetivo, uma meta, um ideal, né? É necessário conhecer as coisas, saber onde você está pisando, como você pode realizar isso melhor, né? Então aparece um problema, como é que eu posso lidar com isso, né? De que maneira, para onde que eu olho, o que que eu faço para isso se solucionar, né? Então, quando eu começo a estudar, aprender como esse universo metafísico funciona, eu consigo ter ferramentas para tudo isso, né? Então, se você analisar tudo isso que você tem fisicamente hoje, mesmo um celular, um computador, a tecnologia, qualquer coisa, veio de algum lugar que não existia, né? Então, de onde veio isso? Como é que a pessoa, né, o inventor lá, quem construiu, quem trouxe, como é que ele chegou nisso? Colocando atenção, claro, ele foi intuído, ele, mesmo não sabendo, né, de alguma maneira, ele colocou tanto foco naquilo que o universo mostrou para ele, falou, olha, funciona assim, e ele vai trazendo isso para cá. Aí vem outro, olha aquilo e fala, não, consigo melhorar esse negócio, tem que melhorar, esse negócio não funciona, tem alguma coisa errada aqui e tal, e põe foco naquilo, quebra a cabeça ali em cima, naturalmente começa a vir o resultado. Agora, se eu tiver conhecimento, se eu meditar, colocar atenção, aí eu consigo melhorar isso mais ainda de uma maneira mais simples. É isso que nós estamos aprendendo a fazer. Tá bom, gente? Agradeço por esse bate-papo, né? Espero ter ajudado vocês no caminho. Gostaria muito que vocês estudassem um pouco, porque quando começarem a compreender como as coisas se encaixam de uma maneira real, né? Você vai ver que fala, nossa, meu, por que eu não fiz isso antes? Mas não adianta, tudo vai acontecer, não quando tem que acontecer, mas vai acontecer quando você fazer acontecer, né? Sempre somos nós que determinamos aí como as coisas acontecem, né? Tá bom? Muito obrigado, um excelente dia a todos, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. E podendo estar junto com a gente hoje à noite é um grande movimento. Muito obrigado por tudo.